Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma transmissão, a mais uma live aqui no canal da Prática Política. Hoje é terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. Eu peço a você que acompanha ao vivo que participe pelo chat, pelo bate-papo, deixe a sua mensagem, a sua opinião, também tem uma enquete, vote, participe, se engaje aqui no canal da Prática Política. Nosso convidado já está aqui na tela, já é da casa também, felizmente, o companheiro Roberto Requião, ele que é ex-governador do Paraná, ex-senador da República e também ex-prefeito de Curitiba, a capital paranaense. Lá no Instagram você encontra ele no Roberto Requião Oficial, tudo junto. E lá no X, no Requião Oficial, tudo junto. Roberto Requião, que agradeço muito pela gentileza, e que tá ali puxando o aviãozinho. Vocês estão vendo ali um aviãozinho com o nome dele. Tudo bem, Requião? Como vai? Tudo bem, continuo. Faço aqui a minha recomendação reiterada no seu programa. Façam vacina contra a herpes zoster. Eu estou há 6 meses com dor depois que fui acometido, porque você resolve o problema da infecção numa semana, mas depois ficam as sequelas, e as sequelas são duras, viu? É uma dor que você consegue entender de tão intensa que é. Eu estou assim, mas estou na luta. A gente tá vendo nas redes sociais que você tá na luta, inclusive cumprindo várias agendas aí já como filiado do PDT, né? Eu quero ouvir de você, Requião. A gente tá aqui para conversar hoje sobre essa uma semana, né, dessa mega operação lá no Rio de Janeiro, uma mega operação realizada pelas polícias civil e militar do estado do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho em 2 complexos de favela, né, o complexo de favelas da Penha e também o complexo de favelas do Alemão. Uma semana depois, é bom a gente aqui trazer de novo os números para que o nosso público entenda do que estamos falando, né? Uma mega operação aí que é classificada hoje como a mais letal da história do nosso país. Foram 121 mortos, sendo 4 policiais, 117 suspeitos, 99 prisões, 122 armas apreendidas. Dessas 99 prisões, 29 prisões daqueles que, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não residem, não são naturais do estado do Rio de Janeiro, e 96 fuzis apreendidos. São alguns números aí desta mega operação. E nada melhor do que conversar com o Roberto Requião, que foi governador de um estado, né, por mais de uma vez, e tem, eu imagino aqui, algumas respostas para aquelas grandes dúvidas que, querendo ou não, surgem diante desse evento, que é o seguinte: como que o Brasil deveria combater o crime organizado, já que hoje territórios são dominados pelas facções, enfim, também pelas milícias. E eu te passo a palavra, Requião, trazendo e repercutindo o que disse o presidente Lula hoje. Lula evitou falar nos últimos dias sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, optou por uma nota apenas na semana passada, e hoje, em entrevista a veículos de agências internacionais, ele classificou o evento, essa mega operação, como matança e também classificou como desastrosa. Eu gostaria de saber de você, Requião, se você concorda com o presidente Lula e como que você viu essa mega operação. Cláudio, não há dúvida que foi uma matança. A operação foi justificada com mandados de prisão de um número enorme de pessoas. Entre os mortos e os presos, não tem nenhum titular do mandado de prisão. Foram 2.500 pessoas que cercaram a região e fuzilaram os suspeitos. Pelo que vi hoje na internet, até criança de 14 anos foi assassinada. Mas foi uma operação contra o Comando Vermelho. Eu fui governador 3 vezes do Paraná, Cláudio. Então, você não deve perguntar a minha opinião sobre isso, porque a prática é o critério da verdade. 3 vezes governador do Paraná, eu encarei situações semelhantes a mim. O que eu fiz? É isso que eu quero colocar para vocês. É claro que a população estava apavorada com a ocupação do território pelas facções. É uma coisa terrível a população ter que pagar ágio para comprar um botijão de gás, para entrar na área, pagar pedágio. É uma brutalidade total. Então não me surpreende que, inclusive, a população favelada tenha apoiado a operação, pelo pavor. Mas, do ponto de vista do processo civilizatório, você matar suspeito é uma barbárie. É claro que, se nem as pessoas cujos mandados deveriam atingir foram presas, que foi uma operação indiscriminada. E o que é pior, o pessoal festeja muito a morte desse pessoal. Mas não foi ocupada a área.
Eles entraram, mataram e saíram. A área continua sendo ocupada, ou pelo Comando Vermelho ou por qualquer outra facção. Isso é fundamental. Eu fui governador. Então, em vez de entrar nessa polarização, de dizer que tudo é uma maravilha ou tudo é terrível, eu vou dizer a você o que eu fazia, o que eu fiz em situações semelhantes. Quando eu era governador, eu morava no sítio do Canguiri, é uma área do governo, afastada da cidade, era confortável, porque evitava o assédio de 24 horas por dia na casa do governador. E eu sou do CPOR, né? Sabe o que é CPOR, né? Oficiais do Exército Brasileiro. Eu fiz cavalaria, eu adoro cavalos e montaria. E eu montava cavalo naquela área. E ali, na área que é o começo da estrada de Curitiba para São Paulo, tem ali o Clube Santa Mônica, que é conhecido por todo mundo aqui, um pouco antes, tinha a Vila Zumbi. A Vila Zumbi era o espaço mais violento de Curitiba e do Paraná. Mortandade, violência, banditismo, crimes. E eu andava a cavalo por ali. Tomei consciência do que havia e me pressionavam para tomar uma atitude. O que é que o governador vai fazer? Eu tomei atitude. A região era uma região facilmente inundável. O pessoal que morava ali, quando tinha uma chuva muito forte e os córregos extravasavam, ficava debaixo d'água uma boa parte. Terrível. Não tinha moradia, não tinha casa, não tinha presença do Estado. Primeira medida que eu tomei em relação à Vila Zumbi foi fazer o saneamento das enchentes. Barragens, contenção nos rios, sequei a área toda. Em seguida, Cláudio, eu botei a nossa Coapar e construí casa para a população toda. Não é a população de fora, não. A população que estava morando lá. Não perguntei quem era. Quem morava lá tinha direito a uma casa boa, preços que cabiam no bolso deles. Coloquei as casas. Depois de colocar as casas, eu levei escolas integrais. Escolas integrais, as crianças ficavam em 2 períodos. E eu levei para lá o programa do leite das crianças. Era um programa que o Estado dava para cada criança 1 litro de leite por dia. Formação cerebral, desenvolvimento da inteligência e tudo mais. Daí, eu convoquei o Exército Brasileiro. Entrei com o Exército lá. Mas o Exército foi dar cursos profissionalizantes para a população que não tinha condição de trabalho, porque não tinha experiência. Cursos profissionalizantes dados pelo Exército Brasileiro. Daí eu botei a polícia, institucionalmente. Delegacia de polícia, postos da Polícia Militar. Polícia não entrou como invasora, com armas na mão, ponto 45. Ela entrou para organizar a vida da população. Aquela vila que era a mais violenta do Paraná, com estas medidas de ocupação e presença do Estado, se transformou num lugar absolutamente tranquilo. Não houve mais crime, não houve mais violência. Até porque eu acho que os bandidos, quando viram a presença do Estado, postos de saúde, escolas, polícia e tudo mais, se afastaram de lá, foram embora. Então, eu acho que é isso que o Estado tem que fazer. Agora, essa operação violenta é uma jogada eleitoral, em véspera de eleição. Vamos matar os bandidos. Bandido bom é bandido morto. Agora, suspeito bom é suspeito morto. Quando, na verdade, os suspeitos que tinham mandado de prisão não foram atingidos, nenhum. E 2.500 pessoas enfrentaram aqueles moradores da região, 4 policiais abatidos, que é uma coisa horrível, mas, na verdade, 117 mortos. Inclusive, pelo que vi hoje, criança de 14 anos. E o governador sai batendo no peito e tal. Vamos acabar com os bandidos. Opa! O que está vendo aí? Então, não, é só para mostrar algumas imagens, né, do que aconteceu semana passada. O governador, inclusive, está respondendo a um processo no Tribunal Eleitoral, pode ser cassado por corrupção eleitoral. Então, não podemos aplaudir isso aí, mas não podemos ignorar também que a falta de ação do Estado leva ao domínio dessas facções e dessas quadrilhas.
Quando eu Requião, falei aqui no Paraná, no meu exemplo, eu não claro. estou dizendo a você que era exatamente a mesma coisa. O Paraná não se transformou na mesma coisa porque o Estado passou a agir. Porque se você deixa correr, as facções tomam conta da área toda. Agora, com essa violência toda, o pessoal diz, foi um sucesso. Não, não foi. Não foi um sucesso porque não há ocupação da área. A polícia sai e a situação vai se transformar na mesma situação, com o mesmo comando vermelho ou com outras facções. Então, este é o problema. O Estado tem que entrar nessas áreas permanentemente, mas entrar com escola, entrar com saúde, entrar com emprego. Eu facilitei a abertura de comércio na zona da Vila Zumbi. Eu criei para pequenas empresas imposto zero com o Estado do Paraná, não só lá, no Estado inteiro. Isso tudo foi, sem sombra de dúvida, um sucesso. Eu levei para lá o leite das crianças. Eu fiz um programa leiteiro no Paraná. Eu comprei 100 mil vaquilhonas na Argentina, vacas novas, e distribuí para a população do interior, para pequenos produtores e fazendeiros, com uma condição que eles devolveriam por cada vaca que receberam, na sequência uma também. E financiei destilarias, financiei usinas de processamento de leite. E consegui a doação de 1 litro de leite para cada criança pobre do estado inteiro, e pus isso lá. Isso tudo acabou com a violência, porque eles passaram a perceber que o Estado estava presente e que eles não tinham que se submeter a bandidos. A população não tinha que se submeter a bandidos. Bandidos existem sempre, mas a população não precisava se submeter porque o Estado estava presente. Não era um assalto da polícia com 2.500 homens para massacrar pessoas indistintamente, mas era a polícia radicada lá com delegacia, com investigação, polícia civil, polícia militar. Era o exército brasileiro, não com carros especiais resistentes a .50, mas era o exército com ensino profissionalizante. Foi um sucesso absoluto. Então, o que eu quero dizer a você é que é esta a solução. O Estado tem que estar presente em determinado momento com as políticas compensatórias. Mas agora, Cláudio, não só com políticas compensatórias. Que política compensatória se traduz numa espécie de um peronismo que acabou com a Argentina. Né? A política compensatória, que em muitos momentos é importante e nós devemos apoiar, tem que vir apoiada, segundada, por crescimento econômico, por industrialização, por empregos, com formação profissional. É a presença do Estado que acaba com isso. Não é o discurso. Por isso que eu me recuso a fazer com você aqui afirmações radicais a favor ou contra. A situação é séria, mas a matança não é a solução. Ô, É a Requião, solução que não ocupa a área, que está desocupada hoje. exato. Não, eu acho que esse é o grande ponto, Requião. Uma semana depois, não tem um carro de polícia, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, ocupando esse território. Não tem nada. Eles fizeram a operação na terça-feira passada e não conseguiram, não quiseram, não buscaram ocupar aquele território. E aí, você traz um exemplo aqui para nós, da Vila Zumbi, em Curitiba. Eu tenho até aqui uma manchete de 2009, eu vou compartilhar com o público para deixar isso também registrado aqui, né, da Gazeta do Povo. Está aqui, né, na Vila Zumbi, um exemplo de melhoria. A urbanização e programas sociais reduziram o número de assassinatos em área pobre da região metropolitana. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto e, claro, diante do desafio hoje, que é, ou que seria, retomar os territórios lá no Rio de Janeiro, tem aqui um outro dado, acho que esse mapa aqui eu mostrei ontem aqui no canal e vou mostrar novamente para o público. É um mapa que deveria envergonhar todos nós, né, brasileiros, porque a gente está falando aqui de um mapa de um território, portanto, da cidade do Rio de Janeiro, só que com várias marcações coloridas, né, na cor azul, na cor verde, na cor vermelha, que corresponde, a cada uma dessas cores, corresponde ao comando vermelho, ao terceiro comando puro, ao amigo dos amigos, à milícia, ou seja, uma capital brasileira, uma capital de um estado brasileiro com áreas, né, vastas áreas dominadas aí pelo crime organizado, seja ele o narcotráfico, seja ele as milícias. E aí eu pergunto a você, Requião, um tópico que você bateu muito ao longo desse ano de 2025, tem batido bastante também nesse governo Lula, é a questão do arcabouço fiscal. E até agora não tem nada que indique que
o governo federal ou o governo estadual estaria disposto a investir mesmo, porque imagino que custe, né, que tenha uma despesa que, no caso, precisa também despender recursos públicos para poder fazer programas como este que você citou, esse exemplo da Vila Zumbi. Diante desse desafio, o que você imagina, o que você espera, o que é possível fazer com a trava do arcabouço fiscal, com a agenda neoliberal em prática, em que esse discurso, essa conversa de mais investimento, de mais escolas, de mais aparelho social, isso parece ficar em segundo plano? Deixa eu dar para você mais um perfil do que eu fiz aqui. O Paraná, no meu governo, tinha uma polícia muito boa, tanto a civil como militar. Quando eu digo boa, não digo perfeita. Como também não é do Rio de Janeiro. Esse pessoal que matou 70 e poucos moradores da região também era mais atrás a responsável pela morte da Marielle. A responsabilidade era do comandante da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, esse é um problema. Eu enfrentei a corrupção na Polícia do Paraná desde o primeiro dia de governo. Eu botei na rua um bando de delegados à época. Fiquei com os bons, fiz concurso, botei gente nova. Eu verifiquei logo de início que os policiais militares que deviam combater os criminosos das zonas abandonadas moravam nas zonas abandonadas. A família deles morava lá, a mãe, os filhos e tudo mais. Não tinha condição de sobrevivência. Eu acabei com a limitação de crescimento profissional dos policiais militares. Eu viabilizei um processo que o soldado podia subir na hierarquia estudando. Um curso universitário, não era só a escola de polícia que viabilizava o oficialado. E eu vi que eles não ganhavam nada. Eu dei uma levantada brutal no salário deles. Enorme mesmo. Em cima estava bom, mantive. Não queria que ficasse pior. E levantei o salário dos policiais. Então, essa intervenção na polícia é fundamental. De repente, eu vejo que a polícia do Rio de Janeiro é considerada santa. Só tivemos 4 vítimas, o resto tudo era bandido, suspeito bom e suspeito morto. Isso é uma barbárie, é uma estupidez. A polícia tem que ser administrada de uma forma mais clara também. E quero insistir, não foi o delegado-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro o responsável pela morte da Marielle? Não é o que os inquéritos dizem até hoje? Então, você veja, precisa ter presença do Estado, precisa ter uma transparência maior, mas tem que ter a presença do Estado dando possibilidade de educação, de alimentação, de crescimento intelectual, de escolas integrais, como queria o Brizola e como eu fiz no Paraná inteiro. É essa a solução, não é mágica. Não é mágica, porque você não ocupa o terreno depois de uma brutalidade, de uma matança dessa. O Lula demorou para falar, mas falou o que tinha que falar. Nenhum reparo ao que ele disse hoje, né? Nenhum reparo. Foi uma matança. E a presença do Estado se dá de uma forma completa. É emprego, educação. Aqui no Paraná, eu criei o salário mínimo mais alto do Brasil por lei. Acabei com a miséria absoluta do salário mínimo. Levantei o salário da polícia. Intervi na Polícia Civil e na Polícia Militar, tirando o pessoal corrompido ao longo de décadas de abandono. E nós temos uma polícia porreta no Paraná hoje. Quando eu fui governador, as matanças e confrontos com o MST acabaram. O que eu fiz com o MST? O pessoal que queria, como quer, terra para trabalhar. É claro que deve haver muitas distorções no meio disso. Deve haver muito bandido, como tem bandido no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na estrutura federal. Mas eu dei condição às pessoas de conversarem. Eu reuni todas as lideranças do movimento de Sem Terra na sede do batalhão da Polícia Militar em Curitiba no fim de semana, com todos os oficiais maiores da Polícia Militar, para eles conversarem, eles perceberem que o que aquele pessoal queria era trabalho, emprego, possibilidade de sobreviver com a família, de produzir na terra. Isso me foi inspirado por uma conversa que eu tive um dia com um tenente da polícia, que depois acabou coronel,
até foi comandante aqui agora, recentemente, do sistema da Prefeitura Municipal de Segurança. Ele me disse o seguinte: Requião, eu fui mandado para um acampamento do MST e nós entramos derrubando tudo. E eu achava, porque tinham me dito isso, que era um bando de cubanos revolucionários que estavam lá para matar os trabalhadores, ocupar a terra produtiva, aquela coisa toda. Então, de repente, eu chutei um pau de barraca, a lona caiu e, com a metralhadora na mão, me deparei com uma mulher amamentando uma criança e 2 crianças do lado. Então, me dizia esse oficial Requião, isso não é possível. Não são nossos inimigos, tem que ter solução para isso. Isso me inspirou de fazer a reunião sob todo o comando, primeiro e segundo instância da Polícia Militar, com as lideranças do MST. Nunca mais houve confronto armado no Paraná. Tudo foi negociado. Nós levamos para acampamentos definitivos que produziam financiamento, equipamento, agrônomos e tudo mais. E acabou a violência de uma forma absoluta. Eu lembro, ontem eu estava almoçando num clube em Curitiba, domingo, né? Não foi ontem, antes de ontem. E apareceu um rapaz lá e me disse: olha, Ricão, eu sou filho do Cussuru, do Moacir Correia Filho, teu colega de faculdade. Daí eu lembrei. Meu colega da faculdade de Direito, eu era governador, e um dia ele me liga: Requião, eu tenho uma fazenda aqui que foi invadida pelo MST. Produtiva. É a única coisa que nós temos. O que você pode fazer? Mandar a polícia e tal? Se não, deixa para mim. Eu liguei para o pessoal do MST e disse: vão lá na fazenda. O Moacir Correia Filho, que é o herdeiro, casou com a filha do dono, me disse que a fazenda é produtiva, ele tem relação boa com os trabalhadores, inclusive com o MST. Se isso for verdade, vocês façam o que eu estou pedindo, se retirem de lá. No dia seguinte não tinha mais ninguém na fazenda invadida. Conversa. Mas por quê? Porque o pessoal do MST sabia que o governo estava preocupado com eles também. Com emprego, com terra, com possibilidade de produção, com apoio agronômico. Então, a presença do Estado é isso, não é violência. E essa matança é injustificável. E a matança é uma jogada eleitoral do governador que pode amanhã ou depois ser cassado por corrupção eleitoral. É o que se anuncia por aí. Não estou acompanhando de perto isso. Mas tem que acabar com isso. A presença do Estado é importante. Mas não só política compensatória, como estamos fazendo. O Lula tem políticas compensatórias maravilhosas. Eu acho que eu sou favorável a isso. Mas não é o que resolve. Na Argentina, o Perón fazia isso. Mas esqueceu do crescimento econômico. Os ricos ficaram cada vez mais ricos e, de repente, o peronismo compensatório acabou. Está na mão do doido do Milei. O Estado tem que estar presente com planejamento. Nós estamos sem planejamento, sem proposta alguma, essa loucura do arcabouço. E o Campos Neto declara, vi agora há pouco na internet, quando estava dando uma olhada em busca do teu programa, que o Galípolo fez exatamente o que ele faria. Não tem nenhum reparo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, eu acho que o Haddad está equivocado nisso. Temos que mudar isso. A presença do Estado é importante, com políticas de desenvolvimento, com planejamento de médio e longo prazo. Por isso eu estou no PDT hoje. O PDT é o único partido que tem legado no Brasil. Não é perfeito, tem votado de uma forma desagradável no Congresso Nacional, mas o legado é o Brizola, nacionalizando empresas públicas que tinham sido roubadas com atitude e com firmeza. O PDT tem um legado. Eu espero que esse legado seja honrado com o crescimento do partido. Mas o fundamental é acabar com a matança. Nada justifica 2.500 pessoas armadas fuzilando 177 pessoas que não têm ligação alguma comprovada com o Comando Vermelho. Alguns devem ter, outros não. Criança de 14 anos, daqui a pouco o governador vai mandar fuzilar crianças nas creches da periferia? Isso é uma doidice. Agora, eu entendo que a população que está sendo explorada por essas facções está revoltada, indignada, e pode aplaudir a violência, porque ela vem sendo pisada, paga pedágio,
paga mais caro pelo gás, paga pela internet, tudo isso na mão desse pessoal que ocupou a área. Não é só o tráfico de droga, não. E o tráfico de droga é mais amplo. Os coordenadores do tráfico moram na Zona Sul, em apartamentos de luxo, em casas maravilhosas. Então, a organização da polícia tem que ser feita. E essas PECs têm que ser examinadas. Agora, eu não acredito que tudo na mão do governo federal seja melhor do que na mão dos governadores. É uma mudança que tem que começar pela raiz. Tem que se fazer o que eu fiz. Mas, Cláudio, eu saí do governo, acabou tudo isso. Sim. Voltaram os capos, voltaram os deputados indicando o comandante de polícia. Eu não permiti nunca isso. Os comandantes dos batalhões, os comandantes das operações, eram indicados pela competência pelo governo do Estado. Nada de indicação de coronel. Isso funcionou. Evidente que não foi de uma forma completa, porque eu saí do governo, eu fui governador 3 vezes só. Mas tem que acontecer isso, acabar com o mando político. Mas Requião, mas não é financiamento de campanha em mãos privadas. Requião, o que está acontecendo hoje não é exatamente esse choque, o aparente choque entre os governadores dos estados e a ideia que o governo federal defende. Eu falo porque está muito claro que os governadores dos estados eles defendem esse modelo de política em que a polícia vai invadir, não vai ocupar, vai matar e vai gerar todo aquele espetáculo que acaba tendo muita repercussão. E aí eu pergunto a você, a gente está vendo uma discussão aí no Congresso Nacional agora, né, dessa PEC da segurança, mas ao mesmo tempo de classificar essas organizações criminosas como grupos terroristas. O que você pensa sobre isso? Isso é uma boçalidade absoluta, né? 177 terroristas foram assassinados. 117. Hã? 117. 117 foram assassinados no Morro do Alemão. Nenhum deles tinha um mandado. E a ausência de prisão de pessoas abrangidas por mandado mostra que não tinha planejamento algum. Foi uma matança organizada mesmo. Um grande sucesso eleitoral. O povo, desesperado com a opressão das facções, meu Deus, vamos nos livrar disso. Mas não vão, porque o Estado não entrou na região. Ele fez a matança e saiu. Saiu fazendo propaganda com governadores translocados, elogiando a matança. É um erro isso. É um erro completo. Você sabe como é que surgiu no Brasil o financiamento público de campanhas eleitorais? Foi uma iniciativa minha e da Vanessa Graziotin. Mas nós queríamos um financiamento público, exclusivamente público, sem que ninguém pudesse pôr dinheiro privado e que todos os candidatos recebessem a mesma quantia para disputar a eleição. Foi distorcido no caminho. Hoje, os partidos vincularam isso tudo ao número de deputados federais, ficam tentando eleger deputados federais, abandonam o resto porque não dá dinheiro do fundo partidário. E está uma bagunça total, tem que mexer nisso. Mas temos que tomar consciência. Por isso, Cláudio, é bom que você faça o que está fazendo agora. Debater esse assunto para o pessoal entender. Ninguém é a favor de facção nem nada. Isso tem que acabar. Mas acabar com inteligência. E força, firmeza quando é preciso. Eu, no Paraná, como governador, eu fui firme. Diziam que eu era duro demais. Mas jamais fiz a translocada operação de matança desconsiderando o direito das pessoas. Como é que o cara pode ser fuzilado? Porque o governador supõe que ele seja membro de uma facção, sem nenhuma prova, sem direito de defesa, simplesmente fuzilado. É barbárie, não tem cabimento isso. Mas, para a população que está pressionada e ocupada por essas facções, essa solução parece a possível. Porque não existe outra, porque o Estado não está presente. O Estado não está presente. Eu passo a palavra daqui a pouco ao Requião, só compartilhar antes, o Requião falando sobre essa relação da PM do Paraná com o MST. Tem esse texto aqui de 16 de abril de 2003, né? Requião quer que PM faça estágio com MST.
é uma publicação de 2003, né, o Requião contando um pouco dessa história da relação e da conversa, do diálogo, né, que se tinha na época em que ele era governador do estado do Paraná, e que agora há uma interdição completa a essa possibilidade, né? O que eu quis perguntar ao Requião e ele respondeu sobre a questão do arcabouço fiscal, é porque quando a gente pensa, né, nessa intervenção do Estado, ou seja, mais Estado, né, a ideia de que o Estado tem que ocupar aquele território, isso diante das travas hoje que existem no orçamento e também essa ideia neoliberal que, querendo ou não, predomina, a gente fica pensando, bom, de fato, ninguém vai querer introduzir ou implementar uma política desse tamanho, porque quando a gente fala de ocupar, é ocupar mesmo, né? Não é ocupar construindo uma escola, mas construindo, de repente, 5, 10 escolas, não é construindo só um espaço social, mas criando vários espaços sociais, porque É o que o quando a gente Brizola pensa... queria. Sim, e aí Requião, eu falei isso aqui na semana passada, eu gostaria de escutar, você que, é, enfim, já tem uma larga experiência na vida pública brasileira, né? A gente está vendo aí como, digamos, soluções para o que aconteceu na semana passada, ou respostas, vamos colocar como respostas, né? A gente está vendo aí a proposição de um projeto de lei antifacção, que mexe com algumas questões envolvendo as facções, mas não chega a classificá-las como terroristas. Temos aí aquela PEC da segurança pública que tramita no Congresso Nacional, que, em tese, vai permitir uma integração maior, né, do governo federal com os governos estaduais e municipais na área da segurança pública. E hoje foi instalada uma CPI, né, lá no Senado, por onde você esteve por bastante tempo, para discutir esse assunto do crime organizado. Enfim, são essas três respostas que o poder público tem dado ou deu ao que aconteceu na semana passada. Contudo, ninguém até este momento, ninguém está falando de ocupar aquele território com mais serviços públicos, com mais espaços públicos, enfim, para garantir que as crianças e adolescentes de hoje não terminem como os adultos, né? E também as crianças que também foram mortas nessa operação. Eu devolvo a você com essa grande incógnita, Requião. Diante de tudo que a gente vê e tem criticado, até você tem levantado muito essa crítica, você acha que vai ter esforço possível, enfim, disposição para tocar um projeto aí sim de ocupação daqueles territórios, ou a gente está vendo, digamos, como resposta aquilo que já estaria, digamos assim, na prateleira ali como resposta protocolar? No Rio de Janeiro, com um governador acusado de corrupção eleitoral, não vai haver ocupação de nada. Houve um golpe publicitário em véspera da eleição. Aí não vai haver nada, mas precisava haver uma colaboração entre todas as polícias. O velho Brizola dizia isso, eu tentei fazer isso aqui, trabalhar junto com todo mundo. Agora, como é que você pode esperar que a polícia militar, em que o soldado mora miseravelmente em favela, passando fome com a família, resolva isso? Acaba se integrando no processo. Como é que você pode entregar para uma polícia estadual que é responsável pela morte da Marielle? Como é que é possível isso? E a influência dessa política mercantil na eleição dos comandos, das promoções e tudo mais, tem que diminuir um pouco isso. Eu não digo estabelecer um poder corporativo que é tão ruim quanto todo o resto, mas tem que estabelecer uma autonomia transparente para a polícia poder funcionar. Agora, colaboração em todas as instâncias. Não acho que dando o poder para o governo federal vai resolver isso. Agora, a colaboração tem que haver. Tem que haver. Eu não acho, eu vejo a pressão aqui no governo do Lula em outros setores, por exemplo. A Copel do Paraná foi vendida. Quem é que apoiou a venda da Copel, Cláudio? Quem é que apoiou? Governo Federal, o BNDES. A Sanepar está sendo vendida. Quem é que inventou o PPI? A parceria internacional que está privatizando a nossa melhor companhia de água do Brasil. O governo federal. Quem é que deixou vender o Porto de Paranaguá? Que eram as minhas brigas, isso me levou ao governo do Estado. Isso deu sentido à minha vida política. Acabou tudo. Então, nós não podemos também endeusar a possibilidade da federalização, porque a estrutura do governo federal tem problemas como tem a estrutura dos estados. Agora, a conversa dos governadores hoje é terrível. Eles estão fazendo campanha eleitoral. Estão fazendo. E do jeito que se viu também, a Globo agora passou a claramente apoiar o massacre. Todos os pareceres, as vozes, os locutores vão puxando a brasa para o massacre.
Daqui a pouco teremos um Bukele candidato a presidente da República. É Bukele, o cara lá de Salvador, não é? Isso, lá de El Salvador. Eu estive lá antes da eleição dele, era um presidente de esquerda, era um país bacana. Mas não tinha muitos problemas na área de segurança pública? Tinha problema, tinha problema. Porque querendo ou não, e hoje a instalação da CPI, no Senado, né? O Senado instalou essa CPI aí contra a CPI do crime organizado, não é contra o crime organizado, tá? A CPI Do do crime crime organizado. organizado que está dentro da polícia para matar a Marielle, não está dentro do Senado também? Pois é, né? O Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, foi eleito Esse cara presidente é dessa bom, CPI. aparentemente é uma boa escolha. E o Alessandro Vieira, como relator, que é lá do Cidadania de Sergipe. Ele que é do Podemos agora, enfim, agora tem que confirmar. Mas o Alessandro Vieira. A gente está falando aqui de dois policiais, né, ocupando essas posições. A vitória do Fabiano Contarato impôs uma derrota, por sua vez, ao Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, né, que também é senador. É vice-presidente da comissão. Exatamente. Ô, Requião, aqui no chat, eu vou passar a pergunta a você, agradecer ao Cristiano Fanfa, sempre está com a gente, o Alçaig, o Thiago Henrique. Por que a esquerda identitária se apresenta tão vermelha na segurança pública, ao passo que na economia pratica o neoliberalismo desavergonhado, pagando a maior taxa de juros do mundo a banqueiros? Porque a política identitária, vou te fazer uma revelação, agora você está sentado, não vai cair da cadeira. Opa. No Paraná, eu sou presidente de honra do grupo LGTBS. Porque eu tratei todo mundo com respeito. Nunca fui a uma passeata de orgulho gay, que eu acho uma estupidez isso. Mas eu tratei todo mundo com o respeito que as pessoas merecem. Eu sou o presidente de honra. Agora, utilizar essas bandeiras é uma forma de desviar a discussão do setor econômico. Se fica em cima dessas bandeiras, LGTBS, isso e aquilo, e não discute a economia, que está sendo tomada pelo liberalismo econômico no Brasil. É o que eu conversava com o Boulos há um tempo atrás. Disse, Boulos, você não vejo nenhuma referência sua à situação econômica do Brasil e do mundo. Se quer moradia, é bom. Por que você não... eu vou pensar nisso, vou aprofundar. Mas não acontece. Então, é só em cima da política identitária. Então, isso é um desvio. Não que não tenham que ser respeitados como todos devemos ser respeitados. Como eu fiz como governador do Paraná. E por isso eles fizeram uma assembleia e me elegeram presidente de honra do grupo. Sendo que eu não sou um militante dessas tolices identitárias. Mas eu sou um militante do respeito às pessoas. Que deve ser a base, né? A nossa base da vida em sociedade. Ô, Requião, eu vou só reproduzir aqui pra gente uma tela mostrando o que o governo Lula está pretendendo com o PL antifacção, né? Cria aí a figura da facção criminosa na legislação brasileira, também cria um Banco Nacional das Facções Criminosas, e também há a previsão de aumento de penas, né? No controle para quem hoje é condenado por controle de território, exploração de atividades econômicas mediante violência, coação ou ameaças de 8 a 15 anos, e também aqueles que são acusados de homicídios cometidos por ordem de facções passam a ser enquadrados como crimes hediondos de 12 a 30 anos. Aí, Requião, você falou aqui várias vezes ao longo dessa nossa conversa sobre esse caráter político, até político eleitoral dessa mega operação. E há quem veja nessa discussão toda, e inclusive na classificação desses grupos, né, de crime organizado como grupos terroristas, a ideia de forçar algum tipo de intervenção estrangeira no Brasil, até aproveitando o que o Trump tem feito lá no Caribe e no Pacífico. Eu passo a palavra a você, se você enxerga essa possibilidade, pelo menos esse pano de fundo, a partir dessa discussão. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Agora, esse negócio de aumentar a pena, não sei o que vai resolver isso. Isso é mais uma jogada publicitária também. Aumentar a pena. E a limpeza interna das polícias? Tem que ser feitas. Aqui no Paraná fizemos nós. Então, eu acho que isso tudo é muita conversa. Não falta ação. A prática é o critério da verdade. Não adianta aumentar a pena se ninguém vai preso.
Não adianta aumentar a pena se o governador que está sendo processado por corrupção eleitoral é o mandante do massacre. E aí, com a coincidência, né? Desculpa me alongar aqui, mas a coincidência de que a operação ocorre uma semana antes, como começou hoje o julgamento lá dos recursos, né, contra a cassação do mandato de Cláudio Castro, ele que é o governador do estado do Rio de Janeiro. O Requião, para a gente ir encerrando, agradecendo muito a gentileza sua de sempre aqui com o canal da Prática Política, tem uma questão que tem a ver com mais a sua vida política partidária, que é essa filiação ao PDT, e também a notícia de que saiu hoje, inclusive, a notícia de uma possível, não digo, foi a expressão que utilizaram lá no Metrópolis, de reconciliação, né, com o Partido dos Trabalhadores aí no Paraná, pensando na disputa contra Sérgio Moro no ano que vem, essa disputa eleitoral aí no estado paranaense. Eu te passo a palavra para repercutir também essa matéria, o que você pode nos contar, o que é possível nos contar com tanta antecedência também, aquilo que é possível compartilhar com o nosso público, com a nossa comunidade, Requião. Tudo é possível compartilhar. Política tem que ser feita com clareza. Não se trata de reconciliação. Eu estou no PDT. Meu filho está no PDT também. E a minha divergência com a Frente da Esperança foi uma aliança que se fez para eleger o Lula e levou o Lula numa aliança com a direita. Não foi a direita que se aliou com o Lula. Foi o Lula que se aliou com a direita. São essas medidas que levaram à venda da Copel, a venda da Celepar, que está encaminhada, do Porto Paranaguá, o maior pedágio da América, com empresas que roubaram o Estado por 25 anos. A minha discordância é absoluta com isso. Agora, é evidente que eu não vou para a direita. Nunca. E o meu filho é candidato, pré-candidato a governador pelo PDT. Ele está tentando articular uma frente. Eu acho que nós temos que trabalhar muito para eleger deputados federais progressistas, inteligentes, que não caem nessas armadilhas identitárias, que sonegam a discussão da economia. É por aí. Mas não tem reconciliação. Estou profundamente desencantado com o que se fez no Paraná. Agora, eu não estou à procura de cabeças e não vou entrar nesse jogo de fulano é culpado, ciclano é o herói. Não é realmente por aí. Nós temos que mudar o Brasil. Temos que mudar a maneira de governar. Temos que esclarecer a cabeça do nosso povo. E eu estou nessa luta. A minha luta é pelo país, pela mudança das estruturas, pelo respeito às pessoas, pela soberania, pela política nacional, contra essa lógica do financeirismo dominando o mundo. É isso que me interessa. Estarei sempre do lado melhor, que for possível. Embora eu gostasse que tivéssemos um programa de verdade nacionalista, progressista e popular. O nosso governo dito de esquerda não mexeu no fim da CLT até agora. Não mexeu na privatização da Vale do Rio Doce. Foi o governo que vendeu uma parte da Petrobras junto com o Fernando Henrique, primeiro o Fernando Henrique, depois o Gabriel e o Lula. São erros. Eu não estou chamando ninguém de criminoso nem de bandido, mas estou dizendo que são erros. Quero ter um distanciamento crítico disso tudo para poder dar uma opinião que conserte as coisas. Não estou preocupado com essa disputa eleitoral insana. Claro que interessa também, mas eu não vou submeter o que eu penso e o que eu vou deixar para os meus filhos e netos a respeito do Brasil e da economia a jogadinhas eleitorais à procura de um cargo, de uma eleição. O Brasil precisa e merece mais do que isso. Com certeza, Requião. Agradeço muito sempre a gentileza sua com o canal da Prática Política. A nota à disposição, Roberto Requião, ex-governador do Paraná e também ex-senador da República. Muito obrigado, Requião. Valeu. Olha, você me surpreendeu levantando aqueles dados antigos sobre as políticas de segurança que eu realizei no Paraná. O encontro das lideranças do MST com a polícia militar acabou aquele ódio pessoal. A coisa tinha que ser discutida. Vocês não podem fazer isso. Essa terra é produtiva, está produzindo, não pode ser invadida. Acabou aquela história da polícia atirar porque achava que eram prepostos do governo revolucionário de Cuba para tomar tudo de quem tinha alguma coisa. Acabou isso no Paraná, na época em que eu fui governador. Hoje nós não temos um governo, nós temos um rato mandando no Estado.
E o pior é que tem um nome de rato, né? Ainda tem isso, né? Não poderia ser mais claro e mais explícito que isso, né, Requião? Você veja, durante a campanha tentaram me processar porque eu chamava ele de rato. Daí eu expliquei à Justiça Eleitoral que eu estava dando um upgrade nele, que chamava ele de ratinho. Então, o depreciação seria chamá-lo de camundongo. Quando eu chamei de rato, eu levantei o status social dele. E a Justiça Eleitoral entendeu isso e mandou o ratinho plantar batata. Que ótimo, e no ano que vem então chame de ratão, né? Que aí é o superlativo já de rato. É o pai. Não, aí é o pai, né? Aí já é o pai, é verdade. Pode ter essa confusão, né? Roberto Requião, muito obrigado sempre pela conversa, viu? Um abraço a você. Veja, é possível governar com seriedade. Agora, bater palma para massacre, não. Embora, na cabeça da população oprimida pelas facções, isso pareça uma solução, porque o Estado e a esquerda não oferecem outra. Conversa mole não resolve nada. Não mesmo, e como diz você sempre, né, Requião? A prática... É o critério. Fala aí. É o critério da verdade. Então, tá aí quando a gente fala, né, com quem entende, tanto é que foi tão fácil, foi muito fácil encontrar aqui as manchetes, enfim, atestando aquilo que o Roberto Requião estava falando e compartilhando aqui das histórias dele enquanto governador do estado do Paraná. Se eu não tivesse feito nada, o que eu podia dizer a você? Pois é. 3 vezes governador, uma ausência total nas políticas sérias, eu tinha que me esconder. Não podia aparecer aqui com a minha cabeleira branca conversando com você. Verdade, verdade. Requião, agradeço muito, viu? O canal está à disposição, companheiro. Um abraço. Vamos encerrar aqui, gente. Eu quero agradecer também a todos e todas que participaram ao vivo. Vou ficar mais um pouquinho aqui só para poder repercutir não, para compartilhar o vídeo da fala do presidente Lula hoje, né? O presidente Lula que esperou aí uma semana para ele se manifestar publicamente. Ele já tinha soltado uma nota e tal, mas para ele falar sobre o que aconteceu na terça-feira, 28 de outubro, lá no Rio de Janeiro, lá no Complexo da Penha e também no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A gente vai assistir juntos aqui o que disse o Lula para deixar registrado nesse vídeo também. Dessa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Tá, então, a classificação do presidente Lula chamando a mega operação de desastrosa e também falando da matança, até porque os números, eles são estes, né, que tá na tela para vocês aí, né, são 121 mortes, 4 policiais, 117 suspeitos, 99 prisões, 29 dessas prisões, né, de presos de fora do Rio de Janeiro, 122 armas apreendidas, 196 fuzis apreendidos. Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, 59 tinham mandado de prisão, né, mas eles não estavam no mandado ou nos mandados de prisão que a polícia foi cumprir. Essas pessoas tinham algum mandado de prisão pendente, tá? 97 apresentavam históricos criminais relevantes na avaliação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Também o dado de que 17 não tinham um histórico criminal, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, dos quais 12 apresentaram indícios de participação no tráfico em suas redes sociais, o que não é prova alguma, né? E como eu falei isso ontem, vou repetir aqui, o presidente Lula, quando ele fala da matança, e também quando ele fala que o juiz não expediu ali nenhuma ordem de matar, né, no caso foi uma ordem, um mandado de prisão, é porque nós vivemos num sistema capitalista, e no sistema capitalista, gostemos ou não, para a pessoa ser condenada a algo, ela precisa seguir todo o devido processo legal, ou seja, tem que ser acusada, depois condenada, posteriormente presa e por aí vai, né? Aqui, de alguma forma, de nenhuma forma aqui, diminuindo e subestimando a operação em si, né? As imagens que eu vi, né, dos intensos tiroteios, da maneira como também as forças policiais foram recebidas naqueles territórios, né? Então, não quero aqui subestimar, não quero aqui diminuir, mas há uma coerência quando a gente olha para o sistema em que a gente vive, em que diz lá que a pessoa tem que ser acusada, condenada e só depois presa, né? Também não tem previsão de prisão perpétua e muito menos de pena de morte. Então, não tem para onde fugir, gente. O sistema é esse, o sistema capitalista que a gente vive, né?
Eu quero passar aqui no chat para registrar as participações. Só antes disso, mostrar para vocês também, eu compartilhei ontem aqui no canal e vou mostrar de novo esse documento, que foi o documento que o governo do estado do Rio de Janeiro elaborou esse documento. Deixa eu só abrir aqui para ver se a gente consegue colocar em tela cheia. Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela cheia. Pronto, agora sim. O governo do estado do Rio de Janeiro elaborou um documento, né? Um documento que foi apresentado ao Alexandre de Moraes, ministro do STF e também relator da ADPF, que cuida desse tema das operações policiais em comunidades e favelas. E aí, bom, tá aqui, né? Tá muito claro, acho que tá visível para vocês aí, né? Enfim, são dados que mostram que a operação não foi o sucesso que o governo do estado do Rio de Janeiro está falando, né? Vamos lá, drogas apreendidas, aproximadamente 22 quilos de cocaína e 2 toneladas de maconha. A polícia entrou lá, realizou a operação, 2.500 agentes envolvidos e tal, para terminar apreendendo aí 22 quilos de cocaína e 2 toneladas de maconha. Aí você pode falar, mas são 2 toneladas de maconha, muita coisa e tal. Bom, pegou 22 quilos de cocaína, né, que, convenhamos, das duas drogas ali tem um peso muito maior, né, cocaína do que maconha. Vamos mostrar aqui também para vocês, deixa eu ver se eu separei, eu separei aqui também, né, falando que, segundo a polícia, segundo a perspectiva técnico-tática da polícia do Rio de Janeiro, reforça-se que os elementos criminosos, portanto, a quantidade de pessoas, né, potencialmente vinculadas ao Comando Vermelho, estimados em cerca de 500 pessoas. E a gente tem aí um dado, né, que mostra o seguinte: 113 prisões, né, 99 prisões e também 121 mortes. Quando a gente soma isso, a gente está falando aí de menos da metade do que a polícia disse que tinha lá, né, nesse território, lá no Complexo da Penha, enfim, lá nas favelas, nas comunidades do Complexo da Penha, antes da operação. Então está aqui também esse dado que aparece no documento que foi apresentado ao ministro Alexandre de Moraes. E deixa eu ver se tem... E aí vários momentos aqui, né? Isso aqui também é interessante. Vocês devem ter visto aí, né, que a polícia não conseguiu prender as principais lideranças do Comando Vermelho lá no Complexo da Penha e, portanto, do Comando Vermelho em nível nacional, né? A gente está falando aí das principais figuras da facção em nível nacional. O Edgar Alves de Andrade, o Doca, o Urso, né? Ou também o Carlos da Costa Neves, o Gardenal, e o Washington César Braga da Silva, o Grandão, ou Síndico. Nenhum desses três aí foi pego nessa operação policial, de novo com 2.500 agentes, né, das polícias civil e militar do Rio de Janeiro, uma mega operação, um negócio muito grande, com um dado extremamente crítico, né, de ter sido a operação mais letal da história do Brasil. Tá aí o perfil do Doca, que é o Edgar Alves Andrade, Doca ou Urso, o apelido dele, 55 anos de idade, nascido em Caiçara, da Paraíba, 26 mandados de prisão expedidos, 269 anotações criminais por tráfico de drogas, roubo, extorsão, corrupção de menores e organização criminosa. Essas são as principais informações aí do perfil do Doca, que não foi preso, que está foragido, e que a polícia, em tese, teria entrado lá no Complexo da Penha, sobretudo, para prendê-lo, porque tinha, segundo o monitoramento de inteligência, informação do jornalista Caio Junqueira, da CNN, segundo o monitoramento de inteligência da polícia do Rio de Janeiro, eles realizaram a operação na terça-feira passada porque o monitoramento de inteligência teria apontado a eles que havia ali uma congregação, uma reunião de lideranças do Comando Vermelho naquele dia, né? No final das contas, a gente viu que não existiu isso, né? Tanto é que nenhum dos três ali tidos como principais figuras do Comando Vermelho, nenhum deles foi preso, né? Então, tá muito claro que o sucesso não foi essa operação, 4 policiais mortos também, né? Bom registrar isso, mas que cria todo um ambiente hoje que é muito interessante se analisar, né? Um ambiente, primeiro, em que a população enxerga o Estado fazendo algo, por mais que o Estado não tenha ocupado aquele território, por mais que o Estado, neste momento, não esteja sequer no território, uma semana depois não tem uma viatura da polícia do Estado do Rio de Janeiro ocupando o território que foi alvo, né, da operação na semana passada, que foi palco da operação na semana passada, não tem uma viatura, uma semana depois não tem nada, né? Então o Estado, de fato, não tem nenhum plano, né, por hora, pelo menos, de ocupar aquele território, e também se a gente analisar pela perspectiva do impacto político, né, porque o governo Lula o presidente Lula, sobretudo, vinha numa toada muito boa, com a popularidade em alta e com discursos muito convincentes,
né, agregadores e tudo mais. Na semana passada teve um encontro com o Trump no domingo, e aí hoje o presidente Lula, uma semana depois, quando vai se manifestar, toma todos os cuidados do mundo para, pelo menos a assessoria, né, a SECOM do governo, tomando todos os cuidados do mundo para que ele também não de repente compartilhasse uma opinião que pudesse ser vista como uma opinião de alguém que estaria do lado dos supostos criminosos, né? Então, é uma situação muito crítica neste momento se esse assunto continuar tendo toda a repercussão que vem tendo, né? A opinião pública tem falado bastante sobre esse assunto, é um assunto que parece que entrou de vez na pauta. Se o governo não conseguir, o governo, enfim, né, a situação não conseguir debelar, digamos, essa crescente insatisfação em torno do tema da segurança pública, principalmente na pauta da opinião pública, com essas pesquisas e tudo mais, o governo vai, imagino eu, nos próximos meses aí encontrar alguma dificuldade, porque é um assunto que o governo, de fato, né, não só a esquerda, mas estou falando aqui do governo, porque é o governo que está, é o presidente Lula, é o PT que está no poder, não tem muita uma resposta, né? A começar que já governam o país há tanto tempo, né? Que governaram o país de 2003 até 2016 e voltaram agora, no caso do PT. Você pensa, bom, se tinham que fazer algo, por que não fizeram, né? Então já começa com esse ponto de partida. E se a gente for olhar assim, a grosso modo, não vai ter dinheiro, não é que não vai ter dinheiro, mas não vão querer gastar, não vão querer, neste momento, introduzir uma política pública para ocupar esses territórios. Por isso que as respostas que estão sendo dadas desde a terça-feira passada passam muito mais pela PEC da segurança pública e pelo PL anti-facção, né? Não tem nada falando de construção de escolas em tempo integral ou de aparelhos públicos sociais naqueles territórios. Não tem nada disso, porque com o arcabouço fiscal, dificilmente o governo federal vai garantir recursos para algo dessa dimensão ou dessa monta, né? O governo tem até um programa lá de urbanização de favelas, anunciou recentemente que as favelas do Brasil passaram a ter o CEP, né? O CEP próprio ali, mas a gente olha para as imagens de terça-feira passada dos becos, das escadarias, ou seja, ali, se for para ocupar aquele território, o Estado ocupar o território para além da polícia, o Estado vai gastar muito recurso público, né? E eu sou super favorável a isso, mas com o arcabouço fiscal e com todo esse debate, essa discussão, enfim, essa pressão aí de que tem que cumprir o resultado primário nesse ano, no ano que vem e tudo mais, eu acho bem provável que o governo vá, de fato, falar o seguinte: vamos ocupar aquele território para ontem, né? E ocupar o território é gastar dinheiro. O Gil chegou aqui, não chegou tarde não, Gil, ele já foi, mas eu vou encerrar o programa, vai ficar disponível aí para quem quiser assistir a entrevista que nós fizemos aqui com o Roberto Requião, ele que foi governador do estado do Paraná por 3 vezes, né, por 3 mandatos, e esteve aqui para compartilhar com a gente a análise dele da mega operação e também o que ele fez no Paraná, né, lá no estado em que ele foi governador e também representou no Senado Federal. Enquanto isso, o príncipe William lava a imagem da podre monarquia inglesa no Rio de Janeiro, via agenda ecocapitalista. A farra do ecocolonialismo segue a todo em Belém. O Brasil está entregue. O Martial falou da COP, e eu, pelo que eu estava vendo no noticiário hoje, todo mundo voltado já para falar da COP lá em Belém e tal, né? Eu imagino que tenha muito contrato aí de publicidade por trás para, claro, né, dar muita evidência e repercussão ao que vai acontecer lá na COP em Belém. Pode ser, né, que a gente tenha essa mudança de pauta aí já nos próximos dias, né? Ninguém mais fale do que aconteceu no Rio de Janeiro e trate mais aí da questão da COP. Mas o que está posto é que se esse assunto ele vingar, esse assunto da segurança pública, essa cobrança da sociedade por respostas e por ações e por mais violência, por mais morte, de fato o governo vai ficar encurralado, porque o governo federal, ele não tem uma resposta. A resposta é a Operação Carbono Oculto. Mas como a gente discutiu aqui, eu acho que cabe discutir isso mesmo, bom, a Carbono Oculto não fechou a biqueira do PCC lá na favela, sei lá, de Paraisópolis ou Heliópolis, não fechou, né? Por mais que a gente entenda, eu entendo perfeitamente que estamos falando aqui de descapitalizar esses grupos criminosos. Eu acho que o caminho é por aí. Só que se não tiver nenhuma ação lá próxima ao cidadão, falando que, olha, estamos aqui também, né? Não vamos permitir que você seja achacado, ou que você seja extorquido, ou que você tenha que conviver aí, circular pelas ruas tendo boca de fumo, biqueira e tal.
dificilmente o cidadão vai reconhecer como positivo uma operação que vai lá na Faria Lima, por mais que ela seja extremamente relevante e atinja quem geralmente não é atingido, né, que é a cúpula ou ali o que se entende como um andar de cima do crime organizado. Então, sabe, não dá para eliminar. Eu acho que essa questão do fla-flu, né, da polarização, ela acaba interditando demais um debate que pode ser um debate muito positivo para todos nós enquanto sociedade, de ocupar esses territórios, de se gastar dinheiro mesmo, de injetar dinheiro ali, né? Não é construir uma escola, uma creche. Eu estava assistindo vários não, né? Pelo menos 2 canais aqui no YouTube, o Factual Rio de Janeiro, acho que é isso, o Factual RJ, que é um canal, né, do Rio de Janeiro, eu não conheci com essa mega operação, e também tem um outro canal que eu vou tentar falar aqui para vocês, Factual RJ, né, que eles tiveram ou tem um jornalista independente que subiu lá o morro junto com a polícia e eles estiveram acompanhando os policiais em todos os momentos, ou em quase todos os momentos, né? Eles estiveram lá no Complexo da Penha, eles subiram junto com os policiais, então tem o Factual RJ, mas também tem um outro canal que é de um jornalista independente. O vídeo tem mais de 3 milhões de visualizações. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Tem mais de 3 milhões de visualizações o vídeo. E aqui, né, é o César Salles, mais de 5 milhões de visualizações, quase 6 milhões de visualizações o vídeo dele, mostrando também, né, a operação, né, ele acompanhou os policiais civis, então Factual RJ e também o canal do César Salles, né, jornalistas independentes que acompanharam parte da operação. E eles trafegaram junto com os policiais em vários becos, em várias vielas, em várias escadarias do Complexo da Penha. Eu não conheço, nunca fui ao Rio de Janeiro, não faço ideia. Não fazia ideia, inclusive, das barricadas, né? Não sabia disso, dessa realidade. Tinha lido sobre as barricadas, mas não tinha visto uma barricada como eu vi nas transmissões, nas gravações que eles fizeram, mostrando as barricadas chumbadas, né, no asfalto, né? Não é um negócio provisório, é um negócio permanente, né? Eles vão lá, chumbam aquelas barras de ferro e imagino que aí eles controlem o fluxo, né, de quem está entrando e quem está saindo naqueles territórios, naquelas áreas dominadas. Mas eles mostram muito bem como que é, ou como que é, né, o Complexo da Penha e tal, como são os morros, ou como é o morro em si. E eu não vi uma escola, sabe? Eu não vi uma escola por perto, não vi muito menos um equipamento social. O que eu vi foi um estúdio de gravação eu acho que de algum cantor de funk, ou de algum grupo, ou de alguma organização, de alguma ONG vinculada, enfim, de alguma maneira que faça produções pro funk e tal, mas nada além disso, sabe? Eu não vi escola, nos vídeos não mostram. Então, é muito complicado quando você olha para aquela realidade, você vê os becos, você vê as escadarias, você vê as pessoas, imagino que em casas muito pequenas, né? Para começo de conversa, casas pequenas, minúsculas, vivendo naquelas condições e não tem nada. Se tiver um posto de saúde, mas imagino que seja mais para baixo do morro, não lá em cima no morro, ou a escola também, uma creche também, um aparelho social, não tem nada. Então, de fato, eu acho que se fosse se agora a gente estivesse discutindo isso aqui a vero, a sério mesmo, falasse, não, vamos ocupar o território, o Estado brasileiro vai ocupar o território. Depois da operação, aproveitando que a operação já foi realizada, por pior que tenha sido o resultado dela, né, por mais desastroso, como disse o Lula, que possa ter sido o resultado dessa mega operação, mas aproveitar que já aconteceu essa operação para aí sim gastar, né, gastar mesmo, abrir mão de recursos públicos e fazer um investimento pesado de urbanização, mas não é urbanização com pintura de casas, é urbanização com saneamento básico, mas principalmente com a presença do Estado. E a presença do Estado se dá, obviamente, não só com polícia, né? É com polícia também, mas com agentes sociais, com professores, com escolas, enfim, ocupar esses espaços. Quando se fala muito de Medellín, deixa-se de reconhecer que lá em Medellín eles ocuparam as comunidades com espécies de SESC, né? Eu não sei se tem em todo o Brasil, mas aqui em São Paulo tem vários SESCs, né? Várias unidades e tal, que são prédios, né? São instalações que tem várias atividades, né? Quase para todos os gostos, né? Para não falar de todos os gostos. E é isso, ocupar esses territórios com esses tipos de espaços em que as pessoas elas vão ter no contraturno, seja o estudante, mas seja também o adulto que vai trabalhar e que à noite quer fazer uma academia ou quer fazer um curso e tal, que ele tenha algo ali próximo dele. E lá em Medellín,
essas espécies de SESC, né, elas funcionam quase que 24 horas, para não falar que são 24 horas. Tá falando, elas fecham muito tarde da noite, né? Encerra o expediente muito tarde da noite, começa bem cedo, que é exatamente para servir como um espaço em que há uma congregação de moradores daquela região fazendo alguma coisa, alguma atividade, né? No contraturno, que seja, enfim, né? Depois do trabalho, durante o dia. Eu acho que se a gente está falando mesmo de discutir alguma maneira de ocupar o território, passa muito, mas muito mais por isso do que neste momento, como querendo ou não, o governo federal está querendo patrocinar, integração do governo federal com o governo estadual, ou que seja com um aumento de penas, como a gente está vendo agora nesse projeto de lei antifacção, e se pensar nessa CPI, que é muito difícil que dali saia, ou a gente tenha dali, ou tire dali algo positivo, né? Inclusive, a conversa hoje era que senadores queriam fazer uma comitiva para ir visitar lá El Salvador, para trazer de lá algum exemplo possível, né? Lembrando que El Salvador é um país que tem menos de 7 milhões de habitantes. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Bom, gente, eu termino dessa forma. Agradeço muito a quem acompanha a gente aqui ao vivo. O Requião esteve comigo no início do programa, participou bastante aqui. Eu peço a vocês que assistam, que prestigiem, que deixem o like, que se você puder também contribuir financeiramente, tem a chave Pix, o clube de membros e o Apoia-se, né, que são as maneiras de financiar o trabalho de jornalismo independente que é feito aqui no canal. E sempre a sua opinião é muito importante, é muito válida, então deixe seu comentário. Se seu comentário está à disposição de vocês. No mais, agradeço, forte abraço, até a próxima, gente, valeu, tchau, tchau.